Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre regra de 3. Só que agora nós vamos falar na regra de 3 composta. O que difere a regra de 3 composta da regra de 3 simples que nós fizemos na aula anterior? A regra de 3 composta geralmente envolve mais de duas grandezas. Por isso que nós chamamos de regra de 3 composta. A regra de 3 simples, você só precisa comparar duas grandezas. Então esse é o problema que eu coloquei para começar essa aula, que envolve 3 grandezas. Vamos ler o problema para entender. Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. O que eu quero saber é quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias. Repara que eu mudo a quantidade de funcionários da empresa e mudo também a quantidade de dias trabalhados. Então, o que nós vamos fazer? Nesse problema inicial, nós vamos pensar como os anteriores, usando uma regra de 3 simples. Vamos ver como funciona? Vamos lá. Bom, aqui eu fiz uma tabela para ajudar a organizar os dados do problema. Então, homens, dias, carrinhos. O que eu quero descobrir é exatamente essa incógnita aqui que eu chamei de x. Eu vou pensar exatamente assim. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu suponho que a quantidade de dias é fixa. Eu continuo com 5 dias e só vario a quantidade de homens. Então, a minha pergunta agora é: quantos carrinhos 4 homens montam em 5 dias? Eu vou fazer essa etapa, eu vou chamar isso de y. Então, vamos lá. O que é o y? O y vai ser quanto 4 homens montam em 5 dias. A quantidade de dias está fixa. Então, vou pensar assim. Vamos lá. Primeiro, eu preciso levar em consideração se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a quantidade de dias é fixa e eu divido a quantidade de homens por 2, o que aconteceria com a produção? Óbvio que eu estou supondo que os funcionários têm todos a mesma eficiência. Se eu divido a quantidade por 2 e a quantidade de dias para produzir é fixa, a quantidade de carrinhos produzidos também fica dividida por 2. Então, tem grandezas que são diretamente proporcionais. Então, o que eu vou escrever? Que 8 está para 4, assim como 20 está para y. Eu descubro, então, que o y é 10. Tá. O que eu já sei? Que 4 homens fabricam 10 carrinhos em 5 dias. Só que agora eu quero descobrir quanto 4 homens vão montar em 16 dias. Então, o que para mim agora é fixo? A quantidade de homens. Eu já sei, são 4. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Se a quantidade de homens é fixa, 4, e a quantidade de dias que eu tenho para produzir aumenta, o que acontece com a minha produção de carrinhos? Aumenta ou diminui? Se eles têm a mesma eficiência e nada aconteceu nessa fábrica, a quantidade aumenta proporcionalmente. Então, já sei o seguinte, que se em 5 dias 4 homens fazem 10 carrinhos, vamos descobrir agora, em 16 dias, quantos carrinhos eles fazem e vamos descobrir o x. Então, tá aí, ó. Repara, descobrir esse x aqui é resolver uma equação. E é simples de perceber que se daqui para cá multiplicou por 2, para que a fração seja equivalente, daqui para cá também tem que multiplicar por 2. Então, o x que eu estou procurando
é 2 vezes 16, que dá 32 carrinhos. Então, foram 32 carrinhos montados. Eu vou persistir em resolver outros problemas assim, para daqui a pouco a gente generalizar. Chegar numa ferramenta mais rápida que resolve isso. Mas, por enquanto, vamos resolver assim, para a gente trabalhar bem essa ideia das grandezas. Vamos a outro problema. Bom, vamos agora resolver mais um problema. Problema de regra de 3 composta. Então, tem mais que 2 grandezas aí envolvidas nesse problema. Vamos devagar. Vocês vão ver que tem um detalhe agora um pouco diferente do primeiro problema. Vamos ler juntos. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Só o volume de areia que ele consegue descarregar. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Vamos lá. Vamos usar a resolução desse problema e vamos discutir em relação a essas grandezas. Vamos lá. Acompanha. Mais uma vez, eu vou resolver esse problema como o primeiro. Eu vou fixar uma das grandezas e vou comparar duas. Então, qual a grandeza que eu resolvo fixar primeiro? Eu vou fixar a quantidade de areia. Suponha que eu continuo com 160 metros cúbicos de areia. E eu tenho 20 caminhões que, para despejar 160 metros cúbicos de areia, levam 8 horas. A minha pergunta é a seguinte. Se eu tenho a mesma quantidade de areia, que é 160 metros cúbicos, e eu tenho agora 5 horas para despejar essa areia, eu vou precisar de mais caminhões trabalhando ou menos caminhões trabalhando? Repara, eu preciso continuar entregando, despejando a mesma quantidade de areia. Só que o tempo que eu tenho para fazer isso agora é menor. Então eu preciso de mais caminhões para ter a mesma quantidade despejada. Então eu estou envolvendo essa grandeza aqui, horas, e essa grandeza aqui, caminhões, elas são inversamente proporcionais. O que isso significa? Vou pegar aqui um exemplo. Se eu tivesse que despejar 160 metros cúbicos de areia, eu faço isso com 20 caminhões, trabalhando 8 horas. Se eu trabalhasse metade do tempo, eu teria que ter o dobro de caminhões para fazer o mesmo trabalho. Então, eu vou agora colocar uma setinha aqui só para mostrar que as grandezas são inversamente proporcionais. Significa o seguinte, quando essa daqui diminui, essa daqui tem que aumentar. Então agora vamos pensar. Vamos lá. Eu vou chamar de y aquela quantidade, igual eu falei no problema anterior. Então eu já sei que 8 está para 5, assim como 20 está para y. Não. Agora, eu vou inverter uma das frações. Por que eu vou inverter uma das frações? Repara, eu vou escrever y está para 20. Bom, vamos entender agora por quê. Olha só. Quando que duas grandezas são inversamente proporcionais? Não é quando o produto é constante? Tá lá. Se eu tiver aqui, ó, horas e caminhões, olha aqui, ó, 8 e 5, 20 e y. Então, ó, 8 vezes 20 igual a 5 vezes y. Quando eu invertir aqui, ó, 5 vezes y igual a 8 vezes 20. Então, está aqui. De novo, para que a fração seja equivalente, se daqui para cá eu multipliquei por 4,
Daqui para cá, eu vou multiplicar por 4 e vou encontrar o y igual a 32. Muito bem. Agora vamos lá. O que eu já sei? Eu já sei que para despejar 160 metros cúbicos de areia, eu preciso de 32 caminhões trabalhando 5 horas. Então o que eu vou fazer agora? Eu fixo a quantidade de horas. Eu já sei o que eu preciso trabalhando 5 horas. Então agora eu já sei que eu tenho 32 caminhões, eu vou mexer agora na quantidade de areia. Bom, trabalhando 5 horas, 32 caminhões despejam 160 metros cúbicos de areia. Trabalhando as mesmas 5 horas, quantos caminhões eu preciso para despejar 125 metros cúbicos de areia? Bom, vamos fazer a seguinte análise. Se eu diminuo a quantidade de areia e a quantidade de horas é fixa, eu preciso de mais ou menos caminhões para fazer o mesmo trabalho? Bom, se eu diminuo a quantidade de areia e a quantidade de horas é a mesma, eu preciso de menos caminhões. Dá uma olhada no sentido das setinhas. A verde cada uma aqui tem um sentido. Aqui aponta para baixo, aqui aponta para cima. Já a amarelinha, repara que aqui aponta para baixo e aqui também aponta para baixo. Vamos usar assim para indicar quando grandezas são diretamente proporcionais, amarelinha, e quando os sentidos são opostos, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então já sei que essas duas grandezas agora que eu estou comparando são diretamente proporcionais. Então, vou fazer o seguinte, 160 está para 125, assim como 32, que é o que eu tinha achado no problema anterior, está para x, que é o que eu quero descobrir. Bom, daqui para cá, vou escrever assim, para ficar mais fácil. Daqui para cá, eu dividi por 5. Se você dividir 160 por 5, dá 32. Então, daqui para cá, você tem que dividir por 5 também, para ter frações equivalentes. E 125 dividido por 5 dá 25 e o problema está resolvido. Um abraço, até a nossa próxima aula.